ótimo dia, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex César, amigo de vocês, irmão na graça e nessa luta diante do nosso Deus para estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e aprendendo de Deus através da sua própria palavra, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. E a palavra na Bíblia é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que veio e fez todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Através de Jesus, todas as coisas foram feitas e foram criadas para Ele, para a louvor e glória do nome dele. Então, nesse dia, estamos aqui no programa Palavra Viva, o programa que eu tenho dedicado ao estudo e à exposição bíblica da palavra, como era no início, como foi na época dos reformados e que deixou de ser em muitas igrejas, 99% das igrejas. Hoje já não existe mais exposição da palavra de Deus e leitura bíblica nos lares. Isso foi completamente abandonado e é essa a razão, o motivo das igrejas estarem na UTI, 99% delas estarem mortas, necessitando urgentemente do encontro real com Cristo através da leitura da palavra de Deus. E eu venho nesse programa há quase um ano fazendo leitura expositiva da palavra de Gênesis, capítulo 1, tá nesse canal aqui, vá no meu canal, no YouTube, canal Palavra Viva, você que está assistindo pelo canal. Primeiro eu faço ao vivo no Facebook, depois eu baixo do Facebook e posto o vídeo no YouTube. Então você que está no YouTube ou você que está no Facebook, vá no meu canal, Palavra Viva, e assista, maratone as séries de leitura e exposição da Palavra de Deus, do livro de Gênesis até o livro de Número. Tá? Eu encerrei a leitura no livro de Número, porque há necessidade de, depois de ter entendido toda a lei, de ler alguns livros do Novo Testamento, que é onde vai trazer a complementação do fechamento e do entendimento da lei de Deus e da palavra de Deus no Velho Testamento, terminando. Na realidade, vai acabar no livro de Deuteronômio, depois também vai ter os profetas, né? Vai ter o livro de Juízes, Reis, né? Onde vai aparecer os profetas. Depois também vai ter os profetas. E eu estou fazendo a leitura. Então, se houve a necessidade de eu parar de ler a partir do livro de Número e ler o Evangelho de João, onde Cristo é apresentado como o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele, como Deus, é o nosso Salvador, e Ele também é apresentado como o Filho do Homem. No livro de João, Jesus fala várias vezes que Ele é o Filho do Homem. Então, assim, Ele sendo o descendente de Eva, Ele é totalmente habilitado e capacitado para nos salvar. Então, eu venho nessa leitura. Quem quiser, vai lá no meu canal. Vá no canal aí, Palavra Viva, e assista a série dos estudos. Tá? Então, agora eu vou começar uma série de leitura expositiva na carta dos irmãos aos Hebreus, e hoje eu vou fazer apenas a introdução do livro dos irmãos Hebreus. Tá? Então, há uma necessidade da gente ler a carta aos irmãos Hebreus, porque a carta dos irmãos aos Hebreus vai informar que Jesus, ele é
ele é a pessoa o qual assegura da lei, do tabernáculo, do sumo sacerdote. Tudo isso é uma figura dos holocaustos e tudo mais. É uma figura. A forma de se cultuar a Deus no Velho Testamento era uma figurativo, né? Era uma demonstração do verdadeiro sacerdócio de Cristo, Jesus, verdadeiro sumo sacerdote, que ministra diante do Pai, um sacerdócio eterno, não é um sacerdócio temporário como foram os descendentes de Arão, que tinha os levitas como aqueles que ministravam no tabernáculo de Deus. Então, a epístola, a carta aos irmãos em Hebreus, ela é uma carta que vai trazer explicação e colocando sentido para o Novo Testamento do porquê que o povo de Deus, os hebreus, o povo de Israel, tinha esses costumes, tinha a lei e a lei dos sacrifícios, das ofertas e tudo que envolvia. Eu não vou poder falar disso agora, porque eu já tenho no meu canal Palavra Viva, né, o canal Palavra Viva, eu já tenho a leitura expositiva e explicativa de toda a carta, de todo o livro de Levítico, aonde o livro de Levítico é a promulgação e o estabelecimento da lei, né? Como era o trabalho dos levitas dentro do tabernáculo do Senhor e a ministração do sacerdote e dos sacrifícios para a purificação do povo de Israel, e todo esse trabalho do livro de Levítico apontava para Cristo no futuro. Então, a carta aos hebreus, aos irmãos hebreus da época, depois de Jesus Cristo, a gente vai ler aí a introdução à carta, uma carta que foi escrita provavelmente entre o ano 60 até 68, porque é uma carta que dá a entender que Jerusalém ainda não tinha sido tomado pelo comandante Tito, né? E não tinha sido Jerusalém não tinha sido destruída ainda em nenhum templo. Então é uma carta antes da destruição do templo no ano 70, por Tito. Então, o filho do imperador daquela época era Tito, e Tito era um general comandante do exército de Roma, e invadiram no ano 70 Jerusalém e destruiu tudo. Depois do ano 70, né? O cerco levou mais de ano. Quase um ano, né? Ou cerca de um ano, mais ou menos. Então, essa carta ela é de suma importância porque ela vai estabelecer, ela vai trazer a verdade, a fundamentação do que para nós significa todas as leis do culto a Deus através do sumo sacerdote, do tabernáculo e do povo dos levitas e de tudo que acontecia, vai estabelecer para nós uma verdade real do que significa isso agora dentro da igreja. Lembrando que estamos na mordomia da igreja, mordomia da graça. Israel não era a igreja e igreja não é Israel. Tá? Precisamos ter isso em mente para a gente ter o pleno conhecimento da verdade na palavra, para não ficarmos confundindo o que Deus faz com Israel, o plano dele com Israel, os hebreus, na verdade, Israel são descendentes do povo hebreu. Tá? Existiram outros povos hebreus, tá? Mas somente aí através de Abraão, Isaac e Jacó, essa linhagem de hebreus, né? Esses filhos de Eber, né? Foi o antepassado de Abraão, acho que o seu bisavô, através de Abraão, Isaac e Jacó, que Jacó é Israel, é que os hebreus ainda constituem até hoje um povo e voltou a ser uma nação de novo,
lá na Terra Prometida, tá bom? Então, vamos orar, pedindo a Deus sabedoria e entendimento, para que hoje eu vou ler só a introdução, tá? Só ver a parte introdutória aqui do livro, o vídeo não ficar muito grande. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome igual ao teu. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra, essa é a palavra do nosso Deus. Uma palavra maravilhosa, palavra que veio direto do coração e da vontade de Deus para a vida daqueles que escreveu essa carta. Nós não temos certeza quem escreveu, mas o Senhor sabe quem escreveu. E o Senhor sabe o motivo e a razão pela qual ela está aqui na Bíblia. Essa carta aos irmãos hebreus. Nos ajude, Senhor, a dar entendimento. Nos dê sabedoria, que seu Santo Espírito venha sobre nós nessa hora, todos que estão assistindo ou que vão assistir depois, para ter pleno conhecimento da tua graça, da tua vontade derramada através dessa carta. Carta aos Hebreus. Faça, Senhor, com que pessoas que necessitam desse entendimento, todo aquele que necessita, Senhor, entender a tua vontade, que a tua vontade seja estabelecida nas nossas vidas. Abençoe, Senhor, a leitura dessa carta, a exposição do livro de Hebreus, em todos esses capítulos que nós vamos ler. Ajuda-nos, Senhor, a ter pleno conhecimento e entendimento. Ajuda esses irmãos que vão assistir esse vídeo depois. Abra a mente, o coração, para que eles entendam e guardem a tua palavra. Porque a tua palavra, ela é viva, eficaz, ela é espada de dois gumes, capaz de separar medulas e ossos, capaz de separar espírito e alma. Por isso, ó Pai amado, Pai querido, eu oro e peço, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando esse trabalho, agora da exposição da carta aos Hebreus. Senhor, faça com que a tua igreja, Senhor, busque, que a tua igreja, Senhor, tenha esse compromisso de expor a tua palavra àqueles que necessitam e precisam, começando pela família da fé, e depois levando para os hospitais, as favelas, comunidades, becos, vielas, fazendas, sítio, casas, por todo o Brasil, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra seja exposta e ensinada nesses corações que precisam ter o pleno entendimento, para que as pessoas e os cristãos tenham comunhão pessoal contigo mesmo, através da leitura expositiva da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Coloque no coração dos líderes, Senhor, para que eles, Senhor, tenham esse desejo profundo de começar a expor a tua palavra diante dos irmãos, para que eles mesmos tenham um relacionamento pessoal com o Senhor, para que eles tenham, Senhor, a certeza absoluta em seus corações e a confirmação que o Senhor é o único Senhor e Deus verdadeiro, que todas as coisas estão nas tuas mãos, o qual o Pai te deste. Ó Senhor, abre, Senhor, o entendimento, dê sabedoria, Senhor, e noção. Abra, Senhor, o entendimento para que eles entendam e venham, Senhor, ter vida e ter vida em abundância, Pai. Retire, Senhor, todo impedimento na minha mente e no meu coração. Limpa, Senhor, para que eu venha falar somente da tua palavra e da tua verdade, nada mais do que a tua verdade. Que a tua verdade é a única coisa que nos resta nesse mundo de trevas. Nos livra, Senhor, desse mal. Livra a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja. Faça a tua igreja ver, Senhor, que é urgente ter paciência e ler a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, ó Deus. Ajude os pastores para que eles entendam, Senhor, essa necessidade, para que os irmãos sejam fortalecidos dentro das igrejas, ó Deus. Faça isso, Senhor, nesse povo e nessa nação, começando por Calumbi. Abra as portas em Calumbi, Senhor, para a tua palavra, para a exposição da tua palavra, Senhor. Que isso seja feito em Calumbi também, ó Pai, por todas as igrejas que estão lá. Aviva, Senhor, esses irmãos.
Coloque o desejo profundo de ter um relacionamento com o Senhor através da tua palavra. Faça, Senhor, com que essa leitura, essa exposição alcance milhões de pessoas pelo Facebook, pelo YouTube, Pai amado, Pai querido, para que pessoas possam ser libertas através do entendimento da tua palavra, porque nós somos santificados pela tua palavra. Tu mesmo disseste lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos lavados e remidos pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, que é o Verbo de Deus, que veio ao mundo e deu a sua vida naquela cruz por nós. Então, Senhor Jesus, faça esse trabalho nas mentes e nos corações. Traga libertação, entendimento e sabedoria. E perdoa, Senhor, o pecado daqueles que estão em pecado, que estão vivendo uma vida de pecado, de violência, maldade e perversidade. Nos ajuda, Senhor, a viver de fato o evangelho da graça, aquilo que o Senhor tem nos pedido e nos tem ordenado. Ajuda-nos, Senhor, a levar essa palavra a todos aqueles que precisam dos hospitais, que as pessoas que estão nos hospitais, Senhor, no leito de morte, estão sem esperança nenhuma, pessoas que estão sofrendo, Senhor, angústia, pessoas que estão sofrendo de depressão, estão pensando em não existir mais neste mundo, em dar cabo da sua própria existência. Ó Senhor, vai nessas mentes, nesses corações e liberta essas vidas, ó Pai, através da leitura da tua palavra, através de um servo seu. Coloca um servo seu, coloca um filho teu, ó Pai, para resgatar esses filhos. Em todos os lugares desse Brasil, Senhor. Também a tua palavra possa levar conforto a todos aqueles que precisam, Senhor. Do órfão, da viúva, do morador de rua, do necessitado. Abençoa essas vidas, Senhor. Ajude, Senhor, a vida de cada um que está ouvindo. Traga libertação e transformação nessas vidas. A louvor e glória do teu nome, Pai. Eu agradeço, abençoa, Senhor, este estudo agora, da introdução ao livro, a carta aos Hebreus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer uma introdução, né? Carta aos Nós vamos ler aqui fazer uma introdução para que a gente possa entender um pouquinho mais da palavra. Vou precisar colocar mais uma cena, né? Palco. Eu vou colocar aqui, né? Mais uma cena em palco, né? Mas aqui eu vou pôr. Eu vou ter que parar a Bíblia, né? Não for outra Bíblia, eu vou ter que parar a Bíblia. Então não vai, não vai adiantar, né? Eu vou excluir esse cenário e vou ficar com esse mesmo. Então,
Hoje eu vou apresentar aqui no programa Palavra Viva, nosso programa diário, programa. Muito bem, uma alegria imensa, né, estar sempre com vocês. Agora vamos aí ler a carta aos irmãos hebreus. Essa introdução à carta aos irmãos hebreus, lembrando que eu vou sempre tomar como base a Bíblia de Estudo Scofield, né, que é uma Bíblia nosso irmão e amado mestre Scofield. E aqui eu estou tomando ela e fazendo a introdução. Então vamos, né, a introdução do livro da carta aos Hebreus. Aí do lado vai estar mostrando aí, né, a carta, a introdução aí. Carta aos irmãos Hebreus, tema da carta é o sacerdócio de Cristo. Então esse é o tema da nossa carta. Escrita aproximadamente 65 e 68, né? Depois de Cristo. No ano 65 e 68 depois de Cristo. Essa epístola aos Hebreus possui em certos trechos a linguagem característica de Paulo. E em virtude da referência pessoal a Timóteo, em Hebreus 13, 23, alguns eruditos, alguns estudiosos, né, teólogos, atribuem essa carta a Paulo, né, embora não haja provas conclusivas, né, sobre seu autor. Então, na realidade, ninguém sabe quem é até hoje o autor da carta aos Hebreus. Há muitas pessoas, há muitos relatos que atribuem a Paulo, tem uns que atribuem alguns dos apóstolos, sem ser Paulo, e tem outros que atribuem essa carta até mesmo ao primeiro companheiro de Paulo nas suas viagens, né, que é Barnabé, que é José. Barnabé atribui também essa carta talvez a Barnabé, porque o escritor dessa carta, em algum momento a gente vai ver, ele faz uma alusão e menção dos apóstolos que firmaram a doutrina da igreja, as doutrinas da igreja, que colocaram a base da igreja, a fundamentação da igreja. Esse autor vai dizer que eles têm recebido o entendimento desses irmãos. Então, por isso, talvez nem seja Paulo, talvez seja Barnabé, por causa da linguagem que parece da ilha, algum morador da ilha de Creta. Tá? Então, pela linguagem, se coloca como autor talvez Barnabé e Paulo. Provavelmente, talvez Paulo. Embora não haja provas conclusivas sobre seu autor, Hebreus fala com autoridade divina, por ser parte da Escritura. Então, Hebreus tem uma autoridade divina. A carta foi escrita antes da destruição de Jerusalém, pois é evidente que nessa época o templo ainda estava de pé. Né? Comparar e ler aqui Hebreus capítulo 10 e 11. O motivo da epístola foi a necessidade de uma exortação especial aos leitores hebreus que tinham professado fé em Jesus como Messias. Alguns deles
tinham uma atitude vacilante. Então, eles vacilavam, né, na sua atitude como cristão. Por essa razão, a exortação é conservarmos firmes a confiança e a glória da perseverança, né? Aí, acho que é o capítulo 6, 6, né? E prosseguimos para a perfeição, 6:1. Assim, o propósito do livro era, primeiro, confirmar os cristãos judeus, confirmar, trazer uma confirmação daquilo que era necessário, porque esses irmãos estão muito ligados ainda à lei mosaica e aos rituais no templo. Então, há necessidade do livro de Hebreus para explicar que tudo aquilo que aconteceu no culto judaico era um apontamento, era uma alusão, era uma tipologia de Cristo, tá? Que aquilo era apenas sombra do que da realidade que ainda ia aparecer, tá? Era apenas uma sombra, não era o objeto, era só a sombra do objeto real que dizia de vir no futuro deles, que veio, que era Cristo Jesus, e que para nós é o nosso passado, mas para eles era futuro. Então eles tinham que crer pela fé que aqueles rituais era o meio pelo qual Deus promoveu para que houvesse perdão e santificação da vida deles para uma vida piedosa e para o livramento e a salvação da condenação. Então, eles, sem vivendo apenas pela sombra, sem ver o objeto real, que era Cristo, que não existia e que não foi anunciado para eles, como, como, como Filho de Deus vindo, mas apenas uma sombra futura, eles tinham que crer e confiar e aguardar e praticar todos os rituais e cumprir toda a lei, que era a sombra da realidade que viria no futuro. Então, isso também é fé. Eles tinham que crer naquilo que eles viviam, naquilo que lhes foi dado. Então, isso era viver pela fé, era viver crendo que aquela era a forma correta que Deus estabeleceu de culto a Ele, mas que agora o escritor do livro de Hebreus chama a atenção de irmãos que está espalhado ali, né, depois da conversão, depois que a igreja se espalhou ali, né, pela que se espalhou, né, depois de Jerusalém, a igreja foi para a ilha de Creta, a igreja foi para Damasco, a igreja subiu para a Síria, subiu para o Líbano, Turquia, Ásia Menor, até chegando em Roma. Então a igreja lá na Arábia, a igreja foi se espalhando, até chegou no Egito. A igreja foi se espalhando. Então, tem uma comunidade de hebreus que estavam vacilando por não ter entendimento completo do que a figura passada do livro do estabelecimento da lei, livro de Êxodo, Levítico e Número e Deuteronômio, era a sombra da realidade final que viria no futuro, que era a manifestação do Filho de Deus. Então eles tinham que crer que aquela era a forma correta e permanecer fiel àquele tipo de culto. Mas agora aqui em Hebreus, o propósito da carta dos Hebreus é isso, é trazer o esclarecimento verdadeiro de que eles não devem mais viver praticando aqueles rituais antigos, porque tudo aquilo passou em Cristo Jesus. Confirmar aos irmãos cristãos judeus, demonstrando que o judaísmo do Antigo Testamento havia terminado, em virtude de Cristo ter cumprido todo o propósito da lei. Então, Cristo cumpriu todo o propósito da lei, foi cumprido em Cristo, tá? Porque
O Velho Testamento já diz, o Velho Testamento. O Testamento, e depois a gente vai ver isso em Hebreus, o Testamento é um testamento de algo que viria a se realizar e se tornar real. Então, o Testamento atestava da realidade que tinha que ser, mas ainda não era, era sombra. Então, o Testamento tinha que passar para dar lugar a um novo, aquilo que é novo. Por quê? Porque o Testamento, o Novo Testamento só entra em vigor quando o Velho passa. E para o Velho Testamento passar, o testador tem que morrer. E quem foi o testador? Quem foi que deu o Antigo Testamento? Quem deu a lei na casa de Deus para ser cumprido? Os termos para a obtenção da herança, por isso que é Velho Testamento. Os termos do testamento que tinha que ser cumprido, que os filhos deveriam cumprir para receber a herança completa. Mas a respeito da terra, da parte física, eles nunca receberam por completo. Mas Jesus veio para trazer a libertação e para o quê? Dar fim ao Velho Testamento, porque foi através do anjo do Senhor, que é o anjo do Senhor que falava com Moisés, foi o anjo do Senhor, com letra maiúscula, que fez o pacto com Israel no pé do monte, onde 12 príncipes da casa de Israel fez um holocausto ao Senhor. Moisés pegou o sangue dos animais mortos em holocausto, antes de subir para pegar o testamento escrito, a cópia do testamento escrito pela própria, pelo próprio dedo do anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, que é o que? Teofania, Cristo que aparece, Cristo que estava já junto com eles, só que eles não tinham revelação. Por isso que eu digo que é Cristo, algo que era o próprio Deus, que não se revelou como filho de Deus para eles naquele momento, como sendo o próprio Deus, mas que foi revelado quando Cristo veio ao mundo e João Batista o batizou e revelou ele como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho do próprio Deus. Então lá era Cristo com eles e caminhando com eles e guardando eles, e deu e fez o testamento para que eles cumprissem toda a lei de Deus, para eles receber a bênção completa de Deus, né, que estava no testamento. Eles tinham que cumprir os termos do testamento. É que nem um pai que está ficando velho e que vai morrer, e que ele deixa um testamento, mas ele pode colocar termos. Ó, só vai herdar se você fizer isso, isso ou aquilo outro. Se você cumprir essas regras. Tá? Então, o pai, antes de morrer, ele pode entrar num acordo, fazer um testamento, um acordo com o seu filho, e falar: filho, você só vai receber, eu só vou deixar para você todas as coisas, se você cumprir esse acordo, esse testamento que eu vou fazer com você. Se enquanto eu estiver vivo, você for cumprindo tudo isso, e quando chegar no final, e eu morrer, e você tiver cumprido toda a lei, então você vai poder receber as bênçãos que eu vou deixar para você. Caso você não cumpra, aí você não vai poder receber. Espera aí, pessoal, que estão me ligando. Eu vou precisar dar um tempinho, tá? Deixa eu só.
Tá bom, pessoal, já foi? Desculpa aí, estava falando com o microfone fechado, né? Acho que o microfone está aberto. Então, a lei, ela tinha que ser cumprida enquanto o testador estava vivo ali, ela tinha que ser cumprida. Lógico que eu estou falando aqui de uma forma limitada, que não é completamente um encaixe certo de uma explicação, de uma tipologia. O testamento humano com o testamento da palavra de Deus. Mas, em suma, o que essa carta também vai falar sobre o testador, e a gente vai ver depois no estudo, é que para promulgar uma nova lei, o testador tinha que o quê? Para entrar em vigor, o testador tinha que morrer. Tá? Ou aqueles que recebiam o testamento, eles tinham que morrer também. Você está entendendo? E a grande questão é essa. É que, como não houve o cumprimento, o povo não obedeceu, o povo não cumpriu os requisitos para receber a bênção de Deus por completo. Então, a única forma deles cumprir a lei, para eles receber a bênção, era morrer. Porque é isso que o testamento dizia. Maldito aquele que não cumprir o menor dos termos dessa lei. Então, como Israel nunca conseguiu cumprir a lei, então a única forma da lei ser cumprida e o testamento entrar em vigor e ser cumprido, o acordo, era que eles deveriam morrer. E esse é o problema. E Paulo vai falar sobre isso lá em Paulo. Paulo vai falar sobre isso em Romanos. Que quando Deus viu que o seu povo era pecador, eu não sei se é em Romanos, mas existe um versículo assim. Quando Deus viu que o seu povo era pecador e culpado, ele interveio. Entendeu? Ele interveio e veio como homem, como judeu. Por isso que ele teve que vir como homem, que a gente viu no Evangelho de João, filho do homem, judeu. Para quê? Para que ele cumprisse a lei, para que a lei fosse aplicada num homem que tinha que ser judeu, porque ele tinha que representar todos os judeus. Por isso que a figura do rei veio em Israel através de primeiro Saul e depois Davi. Para quê? Para que em Israel existisse uma pessoa que representasse toda a nação de Israel e pagasse o preço no lugar de toda a nação. E essa figura é o rei. O rei é que faz essa figura. Então Jesus era o filho de Davi, o rei. Então Jesus veio para cumprir no seu povo a lei, para que ele, ao cumprir toda a lei, cumprindo a lei podia ser o quê? Efetivamente colocada sobre o seu povo. E seu povo podia receber a bênção completa. Só que o povo era pecador e o povo não conseguiu cumprir a lei. Então Jesus, homem, judeu, descendente de Judá, filho de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, ele veio não só cumpriu a lei, mas também para que houvesse perdão e remissão de pecado de todos aqueles que morreu antes da vinda dele, que não conseguiu cumprir a lei por completo, todos aqueles que morreram salvos pela palavra de Deus, aguardando o Messias, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, porque eles creram que Deus era quem os salvava através do Cordeiro Pascual. Eles morreram fazendo esses rituais, confiando na salvação através do Cordeiro, que apontava para Cristo. Então, Cristo se tornou o Cordeiro verdadeiro e real agora das coisas celestiais, da salvação, e morreu como judeu. E ele também, como promulgador da lei, que foi Cristo que deu a lei ao povo de Israel, ele que promulgou a lei, ele também morre. Então, ele morrendo, a lei entra em vigor. Só que se a lei vai entrar em vigor, a lei exigia que o culpado
tinha que morrer. O culpado tinha que morrer porque ele não conseguiu cumprir a lei. Então, o testamento dizia que aqueles herdeiros da bênção tinham que cumprir a lei. E quem não cumprisse a lei, a maldição de não cumprir a lei era a morte, era morrer. Eles deveriam morrer porque não conseguiram cumprir a lei. Então, quando o testador morre, e o povo vai receber, vai ter a promulgação da lei, na morte de quem fez o testamento, era o quê? Era que os culpados deveriam morrer. Então Jesus toma o lugar de todos os culpados e morre no lugar dele. E assim, Paulo vai falar em Romanos, acho que é 24 ou 25, que através do sangue de Jesus, assim, Deus é justo e o justificador daqueles que creem. Por quê? Porque ao colocar Jesus como propiciação pelo pecado de todos os pecadores, principalmente do seu povo, que estava debaixo de uma lei, debaixo de um testamento, assim Jesus cumpriu todas as exigências da lei. Para ele findar a lei, para ele mudar o testamento, o próprio testador, para o testamento entrar em vigor de uma vez por completo, o testador morreu. Aquele que fez o testamento morreu, Cristo Jesus. E para ter cumprimento agora, para o testamento entrar em vigor, aqueles que receberam o testamento devem morrer porque não cumpriu os requisitos da lei, do testamento. Mas em vez do povo morrer, o próprio Jesus, como rei e representante de toda a nação, tomou o lugar deles e morreu por eles, no lugar de todos os judeus. E não só pelos judeus, mas pelo mundo inteiro, para que houvesse salvação. Tá? Então, nós vamos entender isso durante a leitura dessa carta aos Hebreus. Por isso que essa introdução ela é muito importante para que a gente entenda os termos do testamento, que vai aparecer depois. Tá? Por quê? Porque esse povo não estava entendendo. Muitos irmãos hebreus estavam desistindo e voltando para o judaísmo, voltando debaixo da lei, sendo que eles já estavam mortos para a lei. Porque para eles receber uma nova vida, sair debaixo do julgamento do testamento, que era a condenação, eles deveriam morrer para cumprir o testamento. Só que se eles morressem para cumprir o testamento é maldição de condenação eterna. Então eles seriam mandados para o inferno. Então por isso Jesus morreu no tempo necessário para que eles morressem. Paulo vai falar isso lá em a carta de Paulo, acho que Romanos 6, porque todos nós, quando nos batizamos, fomos colocados junto na morte de Cristo. Então Cristo morreu na cruz e quando ele está morrendo, nós somos colocados junto com ele. Então Cristo que fez o testamento morre para dar fim ao testamento, para o testamento entrar em vigor, e aquele que recebeu o testamento deveria cumprir o termo do testamento, que era o quê? Morrer porque não conseguiu ser santo, porque a lei dizia que tinha que ser santo para receber a bênção e a herança de Deus. Como eles não conseguiram ser 100% santo, então, ao crer em Cristo Jesus, ao acreditar que Cristo e crer, depositar fé em Cristo, que ele, como testador, está morrendo para cumprir a lei, e que ele também é judeu, e que ele vai cumprir a lei no lugar deles, então, quando nós cremos em Cristo Jesus pela fé, o Espírito Santo nos coloca junto na morte de Cristo, e ali nós recebemos a bênção de Cristo sobre a nossa vida. E a bênção da salvação e do livramento da força do testamento, da lei, da palavra, que era contrária ao povo de Israel e a todos os gentios, agora é cumprido em Cristo Jesus. Os dois termos é cumprido em Cristo Jesus.
e assim nós somos, os judeus são salvos, e nós também somos salvos do testamento que era prejudicial a nós, tá? Que não cumprimos o testamento. Os termos do testamento não foram cumpridos. Mas Cristo cumpriu no nosso lugar, e ele revoga o Velho Testamento para dar lugar a um novo testamento, que agora não é mais de morte, é para a vida, e é vida eterna, é a oportunidade da salvação de todo aquele que crê e confessa Jesus com a sua boca e crê no seu coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque agora, graças a Deus, o Velho Testamento foi cumprido, as leis de Deus foi cumprida, Deus foi satisfeito porque o testamento foi cumprido nas duas formas, e agora, em Cristo Jesus, nós estamos livres para o quê? Para um novo testamento, que é o Novo Testamento, começando, né, ali no livro de Atos 2, né, um Novo Testamento. Lógico, a gente chama de Novo Testamento a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Mas há um Novo Testamento agora. Jesus agora traz uma nova lei, que é a lei do amor, a lei da graça. Qual é a lei? Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Tá? Então, esse é a mudança que os irmãos em Hebreus não estavam entendendo essa dinâmica. Então, por isso, o livro de Hebreus vai trazer esse entendimento para que os irmãos entendam e saia de uma vez por todas debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento, que é condenação e morte eterna. Tá? 2. Vamos para a parte 2 aqui. Alertar alguns que tinham se identificado como cristão para quê? Para quê? Não voltassem a cair no judaísmo. Então, quer dizer, não vote debaixo da lei. E B, alcançassem a verdade, a verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, crer completamente que Cristo Jesus, ter fé, confiança que somente em Cristo Jesus a salvação, sem a necessidade da lei e dos sacrifícios, do ritual, da lei, do testamento passado. E três, chamar a atenção dos cristãos em todo lugar para a preeminência de Jesus Cristo. Tá? As palavras-chave no livro são melhor. As palavras-chave no livro são melhor. Palavra lá, melhor. Em 6:9, em 7, versículo 19. Eu não vou ler aqui, vocês dão pausa no vídeo e vão lá e leiam esses textos. Tá? Então, a palavra melhor, né, está em Hebreus 6:9. Depois nós temos a palavra superior, que está em Hebreus 7:22, Hebreus 8:6, Hebreus 9:23, Hebreus 10:34, Hebreus 11:35 ao 40. E a palavra mais excelente, tá vendo? A palavra sempre acima, superior, está acima do Velho Testamento, está acima de todo o ritual passado. Palavra mais excelente, 1/4, ou maior, ou superior, maior, Hebreus 7:7. Hebreus contém uma série de contraste entre as coisas boas do judaísmo e as coisas melhores ou mais excelentes de Cristo. Ele é melhor do que os anjos, do que Moisés, do que Josué, do que Arão e a nova aliança. Hebreus 8, do versículo 7 até Hebreus 13. É melhor do que a aliança mosaica. Veja também Êxodo 19:5. E a nota que é na nota de rodapé do livro da Bíblia Scofield anotada. A Bíblia de Estudo Scofield. De maneira mais completa do que os demais escritos do Novo Testamento. Hebreus releva o atual ministério sacerdotal do homem na glória celestial, o Senhor Jesus Cristo. A epístola pode ser dividida da seguinte maneira: introdução. Ela tem a introdução que começa no capítulo 1, que vai do capítulo 1, do verso 1 a 3,
Cristo como uma pessoa superior às demais, que vai do capítulo 1, do verso 4, do 4 ao 16, capítulo 4 ao 16. E 2, preeminência e caráter conclusivo do sacerdote de Cristo. Começa o capítulo 5, do capítulo 1, do capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 10, versículo 18. E 3, a vida de fé, que começa do capítulo 10, versículo 19, e vai até o capítulo 13, 19. Conclusão, 13, do versículo 20 ao 25. E daí se encerra o livro de Hebreus. Tá? Então, essa é a introdução. Depois vai ter as notas de rodapé, que quando eu for ler a Bíblia, eu vou ler aí, né? O que é anjos, né? Resumo. A gente vai ver um resumo aí do que é anjo. Tá? Então, aqui hoje, eu trouxe para os irmãos a introdução ao livro de Hebreus, né? E coloquei a explicação, né, do que significa o livro de Hebreus, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui para que vocês vejam, né? Tá aí o livro de Hebreus. A gente vai ver depois, né? A gente vai ter aqui, ó, Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? No capítulo 1 aqui, né? Começa, né? Portanto, por muito tempo Deus falou de várias e diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, a propiciação, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso, no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Não. Revela que o Filho de Deus é muito superior aos anjos. Tá? Então, essa aqui é uma pequena leitura, né? Que depois a gente vai ler o capítulo 1 e vamos entender aí, né, o que é os anjos, né? Porque muitas pessoas não têm ideia do que é os anjos. Então, eu vou trazer depois a explicação do que é aí, né, os anjos, para as pessoas entendam o que é os anjos, tá bom? Mas, por hora, nós vamos ficar só com isso aqui, já estamos 55 minutos de vídeo. Eu quero agradecer você que ficou até agora, Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Muito obrigado mesmo por você ter ficado aí. Você que vai assistir no YouTube ou no próprio Facebook depois, não esqueça de dar o joinha, o like. Toda vez que você dá o joinha, o YouTube entende que o vídeo é bom e que você gostou e manda para mais pessoas. Então, é extremamente importante que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Depois, mais para frente, alguns versículos de outros livros que eu falei, de Romano e tudo mais, a gente vai ler no decorrer. Então, por isso é importante que você assista essa série do livro de Hebreus para você entender completamente, tá? Como Paulo, nas suas cartas, também vai falar sobre isso e vai trazer um entendimento mais completo a respeito desses assuntos. Paulo ajuda muito. E também se preparem que eu vou trazer para vocês aqui quando chegar na parte de dízimo, que vai falar sobre dízimo aqui, vai ter uma parte que vai falar sobre dízimo, que eu vou ensinar vocês a sair dessa cilada, tá? Dessa doutrina aí
que não é de Cristo, que não é da igreja de Jesus Cristo, a respeito de dízimos e oferta, que há um entendimento errado e uma cobrança errada, que está errada dentro da igreja, e por isso a igreja está errando, e muitas igrejas já estão morrendo, porque estão seguindo doutrinas que não é de Cristo. Não vou falar de quem é aqui, mas que fique aí, tá? Eu vou trazer, nesse estudo, eu vou trazer a verdade de como era de fato o dízimo, como ele era dado e como tinha que ser dado, tá? E como não deve ser hoje, tá bom? Como é errado a aplicação do dízimo na igreja hoje, tá bom? Não oferta e outras coisas que é obrigação da igreja, tá? Estou falando do dízimo bíblico, o dízimo da Bíblia dentro da igreja, ele não existe, tá? É uma prática errada colocada dentro da igreja aí após a Reforma Protestante que não existiu na igreja. Nem na Igreja Católica existia dízimo, tá? Por quê? Porque desde então a igreja entendia que não existia dízimo, mas vocês vão entender. Então fique aí no meu canal, se inscreva no meu canal, tá? Que vocês vão ter o pleno entendimento do que é o dízimo, tá? Quando eu chegar na parte de dízimo. Então muito obrigado, você que já deu joinha aí no vídeo, que está assistindo pelo Facebook. Deus te abençoe, que tenha uma ótima semana, tá? E eu sempre faço oração no início. Se você quer que eu ore por você, deixa um recado aqui nesse meu vídeo, aqui abaixo no YouTube e no Facebook, que no próximo vídeo eu oro pela sua vida, pela sua família e coloco você no momento da oração. Ah, Jonas Velho. Ô, Jonas. Jonas, um abraço para Jonas, velho lá do Pará. É um amigo, considero como irmão, porque ele vem de uma família cristã. O pai dele, né, um homem abençoado, né, e que era um homem de fé, um homem de Deus, e que conduziu a família do meu irmão Jonas aí, e ele cresceu num lar cristão. Então por isso que eu chamo ele de irmãos, né? Chamo ele de irmão Jonas, lá de São Paulo. Conheço ele há muitos anos. Então, né, eu quero que o Senhor abençoe, né? Fazer uma oração aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, vamos encerrar esse vídeo. Jonas está assistindo esse vídeo, Senhor, que o Senhor abençoe ele, abençoe a vida dele, o trabalho dele, a mecânica dele, Senhor, onde ele trabalha, que ele possa estar trabalhando com segurança, Senhor, fazendo o seu trabalho. Que a vida espiritual de Jonas, Senhor, seja atingida pela sua palavra cada dia mais, que ele possa, Senhor, cada dia mais estar depositando a vida dele diante do Senhor e vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Abençoa ele, a casa dele, a família dele, todos aqueles que precisam de salvação, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida de Jonas, o trabalho dele na rua, Senhor, às vezes pela rua lá de Belém, no Pará, fazendo serviço, Senhor, no 99, Senhor, e Uber e tantos outros trabalhos que ele faz, Senhor. Que o carro dele, Senhor, é onde ele estiver, seja abençoado, guardado, protegido, livre de todo mal. Que a sua palavra cada vez mais entre no coração do meu irmão Jonas. Que o Senhor abençoe a vida dele, guarde e proteja a vida dele, esposa, os filhos dele, os netinhos dele, Senhor, os netinhos tão bonitos, tão lindos. Guarda eles, Senhor, coloque essas crianças no teu caminho, na tua verdade, Senhor, porque eles são heranças do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Abençoe, Senhor, e não deixe faltar o alimento, o pão de cada dia na mesa de Jonas, dos seus filhos, dos seus netos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a vida deles, derrame da tua salvação e da tua graça especial sobre a vida deles, Senhor, da família de Jonas, lá no Belém do Pará, Senhor. Guarda e protege cada vez mais, Senhor, nos trabalhos, de manhã, na noite, na madrugada, trabalhando para levar o pão para sua casa e para sua família. Ó Deus, abençoe o coração de Jonas, que a tua palavra entre cada dia mais na vida dele, ele seja guardado e protegido nas ruas do Belém do Pará, Senhor. Ó Senhor, também esse estudo que acabamos de fazer, ó Deus, abençoe que entre nas mentes, nos corações de todos aqueles que vão assistir pelo YouTube, Facebook, que algoritmos não impeça que a palavra de Deus seja difundida e ensinada nesse país e nessa nação. Abençoe, Senhor, cada vez mais, ó Pai querido e meu amado, o nosso Brasil. Livra, Senhor, o nosso Brasil de toda a corrupção, de toda a mazela, Senhor, desses governos que vêm, Senhor Deus, destruindo o nosso Brasil, acabando, Senhor, com a nossa moralidade na política, Senhor, roubando os aposentados, viúvas, aqueles que dependem, Senhor, daquilo que o próprio povo
gera de lucro, de renda, de imposto de renda nesse país, e que esses poderosos que estão no poder estão roubando e saqueando. Ó Deus, olha, Senhor, para isso que está acontecendo no nosso país, na nossa nação, Senhor. Também o judiciário, Senhor, através das pessoas do juízo, Senhor, que estão praticando coisas, Senhor, que não devem. Eles não são justos, Senhor, estão praticando injustiça. Ó, Pai amado, Pai querido, veja, Senhor, o que eles estão fazendo, Pai. Ajuda, Senhor, o nosso país a ser livre, Senhor, desse comunismo, desse satanismo, Senhor, que está tentando destruir o nosso povo e a nossa nação. Que os planos deles não se prosperem, que caia por terra, em nome de Jesus, todos os planos malignos desse povo satânico que quer destruir a nossa nação, que quer roubar nossa liberdade, liberdade de culto, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade de falar, de opinar nas redes sociais, em todo lugar onde a gente anda. Ó Pai, livre o nosso país dessas leis e desses juízes injustos, porque o Senhor é juiz justo. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, abençoa o nosso povo. Que a tua palavra seja lida, Senhor, em todas as igrejas. Que a exposição da Bíblia seja dada, Senhor, em todas as igrejas, nas ruas, nos becos, nas vielas, nas favelas, Senhor, nos hospitais, onde há pessoas passando por necessidade. Pessoas, Senhor, que estão no leito de morte, que não têm esperança de vida. Que a tua palavra seja colocada lá, Senhor. Que a tua palavra seja ministrada nessas vidas e que haja salvação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Não deixa nesse dia, Senhor, faltar o café da manhã para o órfão, para a viúva, para os albergues, para os abrigos, Senhor, aqueles que estão necessitados, morador de rua, Senhor, passando fome, necessidade, guarda do frio, guarda do calor, ajuda, Senhor, traga um avivamento no nosso país e na nossa nação. Em nome de Jesus, amém e amém. E você que está assistindo, que assistiu, muito obrigado. Tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira e até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim Ele quer. Deus os abençoe. E aqui a gente encerra esse programa Palavra Viva com Alex.